Então, bom dia, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai fazer a correção do exercício que eu enviei para vocês, né? Um exercício de revisão, para que a gente possa fazer uma atividade, tá? A partir desse exercício de revisão. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Alguém tentou responder? Pronto, pessoal, estão conseguindo ver, né? Então, olha lá. Hoje a gente vai fazer a correção desse exercício de revisão, tá? Sobre o assunto soluções a partir da relação entre as concentrações, né? Aqui não tem o coeficiente de solubilidade, nem a concentração comum nem molar, somente a partir das relações entre as relações diluição e mistura, título em massa e fração molar. São esses tópicos do conteúdo de soluções que a gente vai resolver hoje, tá? Então vamos dar início, tá? No primeiro quesito eu tenho a concentração em mol por litro de uma solução aquosa de etanol C2H6O de concentração igual a 4,6 gramas por litro é. Então aqui a gente já dá a massa do etanol, não precisa calcular essa massa. A massa do etanol, né, a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol. Ok? Então, tirando os dados aqui, eu vou ter uma concentração comum, né, concentração em massa, de 4,6 gramas por litro. Tá? A massa molar do soluto, ele já forneceu aqui, ó, 46 gramas por mol. E aí a gente precisa encontrar a concentração molar. Então é uma relação entre a concentração comum e a concentração molar. Então a nossa fórmula é C igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Certo? Eu tenho a concentração comum, que é de 4,6 gramas por litro. Tá? E tenho a massa molar do soluto, o M maiúsculo 1, que é de 46 gramas por mol, vezes a concentração molar, que é o que nós estamos procurando. Então, a concentração molar é igual a 4,6 dividido por 46. Tá? Então, a concentração molar vai ser de 0,1 mol por litro. Tá? Letra E. Então, na relação entre a concentração comum e a concentração molar, tendo-se uma das informações, nesse caso aqui, a concentração comum, eu posso encontrar a concentração molar. Se fosse o contrário, tendo a concentração molar, eu também poderia encontrar a concentração comum. Tá certo? Compreenderam aí? Sim. Vocês podem ir tentando fazer junto comigo aí, para ver se conseguem obter o mesmo resultado. Então vamos ao segundo. Segundo quesito. Em que quantidade de água devem ser dissolvidos 100 gramas de glicose? Olha, eu tenho 100 gramas de glicose e preciso que ela seja diluída numa certa quantidade de água. Esta solução fique a 20%. Se eu tenho uma porcentagem nesta solução, implica que eu estou utilizando o título em massa. Mas a porcentagem ela deve ser convertida para a gente encontrar o cálculo, né? Para encontrar a massa de água que vai ser utilizada. Então, antes, a gente precisa fazer essa conversão do título em porcentagem para o título em massa. Então, o título em massa ela vai ser igual ao título em porcentagem dividido por 100. O título em massa é 20% dividido por 100. Posso eliminar um zero?
né? E dividir 2 por 10. Título e massa é igual a 0,2. Então eu tenho o título aqui, tá? Eu preciso saber qual é a massa de água. Então vamos lá. A nossa fórmula é título igual a M1, que é a massa do soluto, sobre massa do soluto, M1, mais M2, massa do solvente. Então, se eu tenho um título de 0,2, isso vai ser igual a... Que é M1? 100 gramas. Né? O soluto é M1, 100 gramas de glicose. Então, 100. Dividido por M1 novamente, ó, 100 mais M2, que é a massa do solvente que nós vamos encontrar agora, tá? Então, multiplicando meio por extremo, eu vou ter 0,2. Abra um parênteses, porque tudo que está aqui no denominador será multiplicado por 0,2. Tá? Então, 100 mais M2. Isso vai ser igual a 100. Aí, o aluno pode perguntar, eu só tenho 100 em cima e 100 embaixo, eu não posso eliminá-lo já não? Simplificar isso aqui? Não, porque no denominador tem uma soma. Se eu tivesse uma multiplicação aqui de 100 vezes M2, aí sim eu podia simplificar. Mas eu tenho uma soma, não posso, tá? Então eu tenho que fazer logo a multiplicação para depois ver se vai haver a possibilidade de uma simplificação. Então 0,2 vezes 100 dá 20. Mais 0,2 vezes M2. 0,2 M2 igual a 100. Eu tenho 20 no primeiro membro, vou passá-lo para o segundo membro. Como ele está somando, ele passa subtraindo. Tá? Então 0,2 M2 é igual a 100 menos 20. Vamos botar para cá agora. 0,2 M2 é igual a 80. Então, eu tenho M2 igual a 80 dividido por 0,2. Ora, 80 dividido por 0,2, como a gente já viu anteriormente, eu tenho uma casa decimal, multiplico numerador e denominador por 10. Então, 80 vezes 10 dá 800 e 0,2 vezes 10 dá 2. Então, 800 dividido por 2 igual a 400. Então, ó, M2 vai ser igual a 400 gramas. Então, 400 gramas de água utilizado como solvente serão necessários para dissolver 100 gramas de glicose, ok? Então, eu tenho a letra B como a nossa resposta. Então, vamos agora passar para o terceiro quesito. Olha só, no terceiro, eu tenho a molaridade de uma solução de ácido sulfúrico é de 4,9%. Observe que se eu tenho porcentagem, eu estou usando o título em massa, tá? Então, ó, aqui eu estou usando o título e quero a molaridade. Isso quer dizer que eu estou relacionando uma concentração molar com o título em massa, tá? Então isso aí já é uma relação entre concentração molar e título em massa. E aí ele apresenta o quê? A densidade dessa substância, 1,5 grama por ml. Dados a massa molar do ácido sulfúrico, a gente também não vai precisar calcular essa massa, ela já foi fornecida, de 98 gramas por mol, certo? Mas como eu tenho um título em porcentagem, que é o 4,9, eu devo convertê-lo para o título em massa, da mesma forma que a gente fez naquele outro quesito. Então, o título em massa vai ser igual ao título em porcentagem sobre 100.
título em massa é igual a 4,9 dividido por 100. Aqui vai dar 0,049, tá? Então agora eu tenho o título em massa que pode ser usado na nossa fórmula. A nossa fórmula é concentração molar vezes massa molar do soluto, M1, igual a 1000, né? Esse 1000 é aquele fator de correção da densidade, vezes D, que é a própria densidade, vezes o título em massa. Eu estou procurando a molaridade, certo? Esse M meio estranhozinho aqui. Mas eu tenho o M1. O M1 é 98 gramas por mol. Então, vou colocar logo aqui na frente. 98 vezes a concentração molar, igual a 1000, né, que é da própria fórmula, vezes a densidade, que é de 1,5, vezes o título de 0,049. Tenho 98 vezes a concentração molar, igual a 1000 vezes 1,5, dá 1.500, vezes 0,049. Isso vai corresponder a 73,5. Então, concentração molar vai ser igual a 73,5 sobre 98. A nossa concentração, né, a nossa molaridade será de 0,75 mol por litro. Então, a nossa resposta é a letra D, 0,75 mol por litro. Tá? Vamos adiante. Quarto quesito. Numa determinada solução, o número de mols de soluto é 2,5 e o número de mols do solvente é 7,5. As frações molares do soluto e solvente são respectivamente. Ora, quando eu peço respectivamente, eu quero da ordem que foi dada no texto. Então, eu quero primeiro o resultado do soluto e depois o resultado do solvente, certo? Então, nesse caso, eu quero uma fração molar para o soluto e uma fração molar para o solvente. Vamos lá. Eu tenho N1, que é o número de mol do soluto, de 2,5 mol. E tenho N2, que é o número de mol do solvente, que é 7,5 mol. Tá? Então, a partir desses dois dados, eu vou fazer a fração molar do solvente e do soluto, e vice-versa, do soluto e do solvente. Ok? Então, olha só. Para o solvente, eu vou chamar de X1 igual a N1 sobre N1 mais N2. Nota que a fração molar é idêntica, né? Muito parecida com o título em massa. Só que o título em massa usa a massa do soluto e aqui a gente usa o número de mol. Tá? Fração molar, já está dizendo. Então, X1 é igual a 2,5 sobre 2,5 mais 7,5. X1 é igual a 2,5 sobre, e aí eu somo o que está embaixo, né, no denominador. 2,5 mais 7,5 igual a 10. X1, que é a fração molar do solvente, vai ser 2,5 dividido por 10. Isso vai ser igual a 0,25. Tá? Não tem nenhuma letra acompanhando ele. É um número adimensional. O X2, que é a fração molar do solvente, vai ser igual a... Olha, se no X1 eu usei N1 do numerador, no X2 eu vou usar N2. Tá? Sobre
N1 mais N2. Como a gente já tem o resultado de N1 mais N2, que é 10, a gente pode botar o N da solução completa, né? Que N, que é o número de mol da solução, é igual a N1 mais N2. Okay? Então a gente já pode resumir isso aqui. X2 é igual, quem é N2? 7,5. E quem é o N da solução? É o 2,5 mais o 7,5, que deu 10. Então, x2 é igual a 7,5 dividido por 10, 0,75. Tá? Então, eu tenho o x1 mais x2. Isso aqui é para a gente ver se a nossa resposta está correta, que x1 mais x2 tem que dar 1. Tá certo? Então, se eu tenho 0,75 mais 2,5, lógico que vai dar 1. Então, eu tenho aqui, ó, 0, Esse assunto, professor. Oi. Esse assunto foi o que o senhor disse que tinha que dar 1. Se não desse 1, estava errado. Exatamente. Foi esse conteúdo mesmo. Tá? O título em massa também. Só que o título em massa, ele não vai ter para o soluto e para o solvente. Não, ele é só soluto. Por isso que a gente não soma. Mas na fração molar, a gente soma um e o outro, que é para dar 1. Entendeu? 0,75, isso aqui vai dar 1. Então, a nossa resposta está correta. Certo? Então, respectivamente, é o 0,5 e em seguida o 0,75, que está na letra A. Tá? Eu tenho a letra B com os mesmos valores, só que ela está na posição invertida. Não é a nossa resposta. Se fosse em qualquer posição, tudo bem. Mas aí ele está pedindo respectivamente. Solvente primeiro, soluto depois. Ok? Quinto quesito. Adicionou-se água destilada a 150 ml de uma solução 5 mol por litro de ácido nítrico, até que a concentração fosse de 1,5 mol por litro. O volume final obtido em ml foi... Ora, se eu tenho uma solução e eu acrescento um solvente, eu estou fazendo uma diluição. Então, esse quesito trata-se de uma diluição de solução. Tá? Esse quesito está pedindo apenas o volume final e não a quantidade de solvente que foi acrescentado ou adicionado. Nesse caso, a gente para no V2, certo? Se ele estivesse pedindo o volume adicionado, aí a gente saía do V2 e ia fazer a subtração pelo volume inicial e aí obteria quanto foi de solvente adicionado nesta diluição. Então, tem M1 igual a 5 mol por litro. Isso aqui não é necessário fazer, mas é muito importante para a gente não se perder na hora da substituição na fórmula. Então, volume 1 igual a 150 ml. M2 igual a 1,5 mol por litro. E o volume 2 é o que nós vamos encontrar. Tá? Então, você nota que eu tenho 5 mols iniciais e passo a ter 1,5 mol. Então, teve um decréscimo na concentração. Se houve um decréscimo na concentração, houve um aumento no volume desta solução. Então, nossa fórmula é M1 V1 igual a M2 V2, certo? Então, quem é M1? 5 mol. Quem é V1? 150, igual a concentração molar 2 de 1,5 V2. Certo? Então, 5 vezes 150 é igual a 750, igual a 1,5 V2. V2 está multiplicando 1,5. Então, 1,5 passa para o outro membro dividindo. Vai trocar a operação. Se ele está multiplicando no segundo membro, ele passa lá para o primeiro dividindo. Tá? Então, vamos inverter a posição aqui. V2 igual a
750 dividido por 1,5. V2 é igual a 500 ml. Certo? Então a nossa resposta é letra C. Mas se por um acaso, veja só, não está pedindo no texto, mas se por um acaso, em vez de adicionou-se água destilada fosse quanto foi adicionado de água destilada a 150 ml, aí sim a gente faria o seguinte, isso aqui é somente caso fosse pedido o volume adicionado. A gente faria isso, ó, pegava este resultado e traria para esta forma. Volume adicionado é igual a volume final, que é o volume 2, menos volume 1. Então, volume adicionado é igual a 500 menos 150. Volume adicionado é igual a 350 ml. Tá? O aluno pode pensar que, como está escrito ali, adicionou-se, ele pode pensar que o texto está pedindo justamente essa condição. Mas veja que tem a resposta aqui, ó, 350. Tá? Então, se isso fosse uma questão de vestibular, não sei o quê, e o aluno se atrapalhasse, né, o candidato lá se atrapalhasse, ele poderia pensar que esta condição de adicionou-se fosse o volume que tivesse sido adicionado, ele ia calcular o volume adicionado e ele ia marcar 350. E aí estaria errado, porque o que a gente está vendo aqui é que ele está pedindo o volume final obtido. Essa segunda parte que eu fiz aqui é numa hipótese de pedir justamente o volume adicionado. Compreenderam isso aí? Sexto quesito. No sexto diz o seguinte: 30 ml de solução 1 mol por litro de ácido nítrico foram misturados a 20 ml de solução 0,4 mol por litro do mesmo ácido. Então o que a gente tem aqui? Uma mistura de soluções de mesmo soluto, tá? E aí o que vai acontecer é que essa mistura vai aumentar o volume e deixar a concentração molar intermediária nesses dois fornecidos aí, de 1 mol e de 0,4. Então vai ser um valor intermediário, tá? Os volumes são somados, mas as concentrações não são somadas. Elas vão ficar intermediárias entre 0,4 e 1, beleza? Então, olha, eu tenho aqui, vou chamar a solução 1, isso aqui, solução 1, e a outra de solução 2, certo? Então, eu tenho, ó, a concentração molar 1 igual a 1 mol por litro. E tem o volume 1 de 30 ml. Na concentração molar 2, eu tenho 0,4 mol por litro. No volume 2, eu tenho 20 ml. Tá? Então ele quer saber qual é a concentração final. Então a nossa fórmula de mistura é molaridade final é igual a molaridade 1 vezes o volume 1 mais a molaridade 2 vezes o volume 2 dividido por volume 1 mais volume 2. Tá? Então, qual é a nossa molaridade final? Molaridade final é igual a 1 mol vezes 30, que é o volume 1, mais 0,4 mol, 2, né? Molaridade 2, vezes o volume 2 de 20, sobre V1 é 30, mais V2, 20. A molaridade final vai ser igual a 1 vezes 30 é 30, mais 0,4 vezes 20 dá 8,
sobre 30 mais 20, 50. Tá? Então, molaridade final vai ser igual a 30 mais 8, 38, dividido por 50. A nossa molaridade final nessa mistura vai ser de 0,76 mol por litro. Letra C. Tá? Então eu tenho aqui na letra C a molaridade final obtida após a mistura de 1 mol por litro com 30 ml com 20 ml em 0,4 mol por litro de ácido nítrico. Então a molaridade final resultou em 0,76 mol por litro. Ok? Obrigado pela presença de vocês na aula de hoje. Bom, então por hoje é só. Então até sexta-feira que vem, neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.